Conforto financeiro e liberdade financeira. Parecem a mesma coisa, mas na verdade existe um abismo muito grande entre os dois. Até 2022, eu não sabia o que era uma liberdade financeira. E eu tinha uma preocupação, né? Eu tinha duas crianças de 2 anos na época, eu estava trabalhando, eu tinha conforto financeiro, mas eu sabia que eu não ia conseguir sustentar, né, por muitos anos, né? Ou até a minha velhice, ainda mais porque eu trabalhava no mundo corporativo. E para crescer, né, no mundo corporativo, a gente trabalha muito, se dedica muito, e sabia que tipo ia chegar um dia que eu não ia conseguir mais manter aquela rotina de trabalho. E eu queria também estar perto das minhas filhas, aproveitar e ficava pensando, né, quebrando a cabeça, até que um dia eu conheci a Luciana e o Rodrigo, e eles apresentaram esse conceito de liberdade financeira, que é você ter os investimentos trabalhando para você, né? E eu me encantei, tinha uma solução ali. Eu poderia, né, não precisar ficar trabalhando o resto da minha vida até muito velha para manter o estilo de vida. Por quê? Pelo governo, eu não tinha esperanças mais de me aposentar. E eu sabia que quando eu me aposentasse, a minha renda ia cair drasticamente, né? Mas vamos voltar lá. O que é conforto financeiro? Conforto financeiro é quando você vive a vida como você gosta, sem passar perrengues, sem ter dívidas, sem ter dificuldades, você até tem um dinheiro investido. Eu, no caso, na minha época de conforto financeiro, eu tinha o meu apartamento, né? Tinha um lugar para morar, eu comprava o que eu queria, viajava para onde eu queria, mas eu não tinha liberdade. Eu precisava continuar trabalhando. Isso é conforto financeiro. Você faz o que você quer, mas você está preso a ter que trabalhar para o dinheiro mensalmente cair na tua conta e você conseguir manter esse estilo de vida. E a liberdade financeira? O que é a liberdade financeira? É quando você tem investimentos, né? Ou você tem bens que eles te rendem uma renda que a gente chama no mundo financeiro de renda passiva, que no popular é quando a gente tem uma casa e recebe o aluguel. A gente está recebendo dividendos, né? Sem estar trabalhando, você está recebendo uma renda passiva. Esse dinheiro chega até você sem você ter que ter um trabalho ativo ali, né? Sem gastar o seu suor, a sua energia. E quando eu descobri que eu não precisava ter casas, né, ter vários bens para ter essa renda passiva, eu fiquei encantada. Eu poderia ter o que as pessoas chamam de aposentar pelas empresas, que é quando você tem várias ações que pagam dividendos e você vive dos dividendos das ações, ou aposentar na renda passiva de fundos imobiliários, ou aposentar numa renda passiva de um tesouro, né? Isso é maravilhoso. E daí eu vi uma luz no fim do túnel. Eu poderia ter esses investimentos trabalhando para mim. Já que eu tinha conforto financeiro, agora eu precisava também ter inteligência financeira para saber onde investir esse dinheiro e onde eu podia apertar os cintos, né? E a liberdade financeira, ao contrário do que muita gente pensa, ela não precisa vir de muito dinheiro. A liberdade financeira nada mais é de quando você tem seus investimentos rendendo, né, para pagar o seu estilo de vida. Então, tudo depende do estilo de vida, de quanto você gasta mensalmente. E daí a gente fica uma pergunta, tá? Mas quanto eu vou precisar ter investido para eu poder ter o salário que eu quero ter? E eu vou dar um exemplo aqui hipotético e fácil de calcular para a gente não fazer muita conta, que é, você precisa saber quanto você quer ter de renda.
Ou quantos são os seus gastos mensais? Se você tem, por exemplo, se você quer ter lá quando você se aposentar, quando você for independente financeiramente, 10 mil de renda por mês, então você vai fazer a continha dos 200. 10 mil vezes 200. Isso quer dizer que você tem que ter 2 milhões investidos. E nesses 2 milhões, eu gosto da regra do 200 por causa disso. Ele já corrige pela inflação, né, ao longo do tempo que você vai levar para acumular. E ele também já já considera nesses 200 que você vai viver com 80% dos dividendos e o resto você vai reinvestir para você ter uma renda perpétua. Você perpetuamente vai ter 10 mil reais caindo até você morrer. Isso não é maravilhoso? Agora, comenta aqui se você já conhecia esse conceito de liberdade financeira e de conforto financeiro. E comenta aqui se você sabe quanto que você vai ter que investir para poder ter lá essa renda passiva quando você for aposentar financeiramente. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no meu canal, porque toda semana eu posto 2 vídeos que vai trazer algum conceito, eles vão trazer algum conceito financeiro para você e vai te ajudar a abrir a mente com relação aos investimentos. E compartilha com quem você acha que precisa saber desses conceitos. Tchau!